Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta semana a entrevista de Economia da Renascença vai olhar para o rastro de destruição que o mau tempo deixou no setor agrícola, que tipo de apoios existem e como podem ser acedidos e se já estão ou não a chegar ao terreno. Dúvidas para colocar ao longo dos próximos minutos, onde também haverá tempo para olhar o estado em que estão as conversas na concertação social sobre legislação laboral ou para as implicações do acordo entre a Europa e os países do Mercosul. O nosso convidado nasceu no Porto, é originário de uma família transmontana e tirou o curso de Direito em Coimbra. A sua vida foi marcada pela carreira diplomática, sendo visto como um dos mais respeitados e eficazes diplomatas portugueses e considerado um mediador exímio. Entrou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1975 e não mais parou. Na África do Sul foi o braço direito do embaixador José Cotileiro, depois nomeado ele próprio diretor dos Serviços de África. Foi chefe de gabinete de Durão Barroso, quando este ocupou os cargos de secretário de Estado e de ministro dos Negócios Estrangeiros, período em que acompanhou as negociações de BCS para a paz em Angola. Foi também representante permanente junto da União Europeia, teve vários cargos junto das Nações Unidas. Há quem diga que teve um papel decisivo no processo de eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU. Com fortes raízes transmontanas, como já referimos, esteve sempre ligado à agricultura em Trás-os-Montes, assistindo de perto à criação e crescimento do complexo agroindustrial do Caixão. Assumiu os negócios agrícolas da família, procedeu uma reconversão dos mesmos, tendo criado uma sociedade familiar de que é o principal sócio. Dedica-se em particular ao olival, à vinha e ao amendoal. Álvaro Mendonça e Moura, o presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, é o convidado deste Dúvidas Públicas. Entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Tem prejuízos atualizados desta sucessão de tempestades, 7 tempestades que assolaram o país. A CAP já avançou que poderá rondar os 1.000 milhões de euros. Confirma-se? Em primeiro lugar, é um gosto estar aqui, muito obrigado pelo convite. Não é a primeira vez, mas é sempre um prazer voltar aqui ao vosso programa. Em primeiro lugar, deixem-me começar o programa por algo que tenho feito sempre desde o dia 28 de janeiro, que é expressar a minha solidariedade profunda com todos aqueles que perderam os seus familiares, antes de mais, e depois para com todos aqueles que perderam os seus bens, nomeadamente os agricultores e produtores florestais. É muito importante que tenhamos consciência, e eu receio que às vezes não tenhamos todos essa consciência, que estamos perante uma enorme catástrofe. As imagens das televisões são impressionantes e, sobretudo, imagens onde nós vimos a autoestrada principal destruída, mas para quem foi ao terreno, e eu percorri as áreas, uma grande parte das áreas devastadas, o cenário é um cenário de guerra. O que nós vemos por vezes é a destruição completa. São pessoas que perderam tudo o que tinham e, portanto, esta palavra de solidariedade não só é humanamente devida, mas também é economicamente necessária para que todos tenhamos consciência do que é preciso fazer para recuperar o país nestas áreas. Em relação à sua pergunta, o que lhe posso dizer é que ao dia de hoje, na manhã do dia de hoje, que são os últimos números que eu vi, tinham sido apresentadas já às CCDRs prejuízos quantificados no valor de 386 milhões de euros. Apresentados por mais de 6.100 entidades. Portanto, ao dia de hoje de manhã. Agora, isto engloba várias zonas do país, não é isto engloba o conjunto das CDRs onde foram apresentados prejuízos, portanto, é do conjunto que lhe estou aqui a falar, é o conjunto do que foi apresentado já formalmente nas CCDRs. Agora, a minha pergunta vai para além de Leiria e Coimbra. Claro, sem dúvida. E sobretudo, e este é um ponto que certamente voltaremos, vai para além dos
68 concelhos que foram indicados como estando em estado de catástrofe e depois os englobados na chamada, referidos nas resoluções do Conselho de Ministros como contingência. Ora bem, é muito importante, portanto, termos consciência, no entanto, de que, apesar de ter terminado formalmente o estado de calamidade, porque terminou no dia 15 de fevereiro, de acordo com o que o Governo aprovou, a verdade é que nós continuamos num estado que eu qualifico de calamidade em muitas zonas do país, porque há muita gente que ao dia de hoje, no momento em que estamos a falar, não tem ainda, não pode ter noção do que efetivamente perdeu, porque as suas propriedades estão alagadas e, portanto, não se sabe, só quando as águas baixarem é que nós poderemos avaliar a extensão do prejuízo. Por exemplo, infraestruturas hidráulicas, etc. Temos que ver até que ponto é que estão destruídas. Acha que foi prematuro o fim do estado de calamidade? Ouça, o que eu não quero é perder tempo com discussões laterais. A meu ver, é irrelevante estarmos agora a discutir se o estado de calamidade deve ser prolongado X dias, se devia ter terminado. O ponto não é esse. O ponto é apoiar quem precisa de ser apoiado neste momento e que os auxílios cheguem rapidamente ao terreno. E não me parece indispensável para isto que esteja decretado o estado de calamidade. Mas essa é uma discussão lateral. O ponto importante é o apoio rapidamente no terreno. Essa é que é a questão. E depois que, efetivamente, os apoios estejam à altura da dimensão do prejuízo. Porque o que eu lhe falo, quando eu lhe digo 386 milhões, é ao dia de hoje, quando eu não sei, porque há pessoas que não conseguiram. Facilmente possamos chegar a prejuízos ao dobro, quer dizer, porque se há zonas alagadas onde de facto foi impossível identificar prejuízos. Com certeza, mas repare, mas estamos os dois a fazer suposições. Certo. E depois nós vamos ter que trabalhar com dados concretos. Agora, é facilmente imaginável que os prejuízos declarados vão ser muito superiores àquilo que temos até ao dia de hoje. Portanto, os dados são os dois, veremos até onde é que isto chega. Mas, de qualquer maneira, o que nós já podemos perceber é que a dimensão da catástrofe é incompatível com os mecanismos habituais que o Estado tem para lidar com pequenas crises, com pequenos problemas, como é normal que seja, porque é óbvio que ninguém pode fazer orçamentos a pensar que amanhã vai haver um tremoço de terra aqui ou lá, uma catástrofe. Hoje mesmo, dia em que gravamos quinta-feira, houve um sismo e, portanto, é impossível num orçamento prever a existência de um sismo ou de uma catástrofe como a que aconteceu em todo o país, mas em particular nesta região centro. Mas acha que os apoios disponíveis, ou pelo menos que foram anunciados até agora, podem ficar muito aquém daquilo que são os prejuízos reais, de que falava também há pouco? Aquilo que foi anunciado até agora fica muitíssimo aquém das necessidades. Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Mas eu volto atrás para este ponto. Não quero entrar numa discussão que eu volto a chamar lateral sobre se a medida anunciada naquele dia é suficiente. Isso não é importante. Eu compreendo que no primeiro dia o Governo tenha decretado o estado de calamidade em X concelhos. Eram aqueles que mais obviamente tinham sofrido esta calamidade. Isso parece-me normal e natural e era preciso acionar mecanismos da proteção civil. Tudo isso me parece razoável. O ponto é que nos adaptemos àquilo que vamos tendo conhecimento e, portanto, alarguemos as medidas anunciadas à medida que os prejuízos efetivamente se verificam serem muito, muito superiores. A Sandra vai-me perdoar só para lhe perguntar uma coisa. E acha que temos condições financeiras para isso sem recorrer a apoios europeus? Ou seja,
da nossa própria estrutura financeira, no fundo do nosso orçamento de Estado? Vamos lá ver. Há 2 mecanismos europeus, que é o Fundo de Solidariedade, muito mais vocacionado para a recuperação de infraestruturas, e que é um mecanismo mais lento porque carece de aprovação do Parlamento Europeu, etc. E é mais limitado. E depois há um outro mecanismo, que é a reserva de crise agrícola, que essa dispõe anualmente de 450 milhões de euros. Mas são 450 milhões para o conjunto da União Europeia. Ora, que eu saiba, neste momento, pediram apoio a esta reserva de crise, neste momento, 3 países. Portugal, e muito bem, o Governo pediu imediatamente que fosse acionado este mecanismo, a Espanha e a França. Por razões diferentes, mas há 3 países que recorreram já. E, portanto, manifestamente, os 450 milhões vão ter que ser repartidos, não é? Portanto, estes mecanismos são importantes, mas são insuficientes. Aliás, o próprio Comissário Europeu disse, e mais, e a Comissão Europeia, a prova de que o mecanismo é insuficiente é que a própria Comissão Europeia, no seu projeto de quadro financeiro, que é o orçamento da União Europeia, para os próximos 7 anos, próprio de 28 a 34, já anunciou que propõe um aumento substancial deste montante. Portanto, é a prova de que a própria Comissão Europeia reconhece que o mecanismo... as limitações do instrumento. Que há grandes limitações deste mecanismo. Mas, em todo caso, obviamente que nós temos que recorrer a ele. Agora, o que nós temos que compreender é que somos nós, Portugal, somos nós que vamos ter que resolver, efetivamente, este problema. Da mesma forma que o resolvemos quando tivemos que tomar medidas absolutamente extraordinárias na altura do Covid. E eu lembro isto, se não se tivessem tomado as medidas que se tomaram na altura da pandemia, hoje não teríamos hotéis nem restaurantes em Portugal e, portanto, não teríamos turismo em Portugal. Ou seja, graças a Deus que se tomaram essas medidas, porque foram elas que permitiram que não houvesse uma falência generalizada nesse sector e que hoje o turismo esteja com o crescimento que nós conhecemos. Ora bem, aqui, para as zonas que foram efetivamente afetadas, nós temos que pensar em medidas extraordinárias, da mesma forma, medidas de apoio que têm que vir do Orçamento Nacional, que permitam que as pessoas recuperem, ou seja, que as pessoas não abandonem a atividade, porque a tendência normal de quem entra numa exploração e vê que está tudo perdido, que está tudo destruído, a tendência compreensível poderia ser de desistir. Ora, eu tenho encontrado no terreno imensa gente a dizer, mas eu não hei de desistir. Eu não hei de desistir. Eu preciso que me ajudem, mas eu não desisto. Eu quero continuar. E em relação aos apoios, já disse que é preciso reinventar novas formas de ajudar. Basicamente, tem passado por apoios a fundo perdido e linhas de crédito. Que outro tipo de soluções podiam ser equacionadas, no seu entender? Olha, talvez 3 pontos. Primeiro, linhas de crédito, muito bem. E uma vez mais, eu não tenho crítica a fazer quando o Governo anuncia linhas de crédito, quer de apoio para apoio à tesouraria, quer para a reconstrução. O que eu digo é que, muito bem quanto às linhas de crédito, mas temos que compreender que linha de crédito é dívida. E, portanto, quem recorre a uma linha de crédito sabe que vai ter que pagar esse crédito que vai receber. E a questão para muitas pessoas é, mas é viável para mim isto? A prestação que eu vou pagar é possível face à completa destruição que eu aqui tive? Se eu não vou ter produção nos próximos anos, como é que eu vou pagar essa prestação? É este ponto
que nós temos que ver. E poderá isto representar um agravamento, porque poderá somar a outros créditos que já tenha, não é? Com certeza, com certeza. Mas isto, no fundo, para dizer o quê? Para dizer que, para além das linhas de crédito, muito bem, é preciso apoios a fundo perdido. E a reação do Governo, até agora, foi de aumentar de 6 para 40 milhões a verba que existia já no PEPAC para casos de crise em que era preciso reposição do potencial produtivo. Estamos a falar, e é isso que o PEPAC previa, é isto que está previsto na política agrícola comum, quando uma exploração, em casos excepcionais, tem uma perda de potencial produtivo de pelo menos 30%, depois pode receber determinado montante a fundo perdido. O Governo, a informação que eu tenho é que havia uma verba de 6 milhões no PEPAC para tal efeito e o Governo aumentou-a para 40. Ora bem, dentro do que era o PEPAC, era o que era possível. O que eu digo é, mas é que isto não tem nada a ver com o PEPAC. Não pode, uma calamidade desta dimensão não pode ser resolvida no quadro mental e operacional em que nós estávamos a trabalhar, porque manifestamente não era possível ter um PEPAC a prever uma catástrofe desta dimensão. E portanto, é preciso sair desta noção de reposição do potencial produtivo de acordo com as regras do PEPAC para uma nova concepção de reposição do potencial produtivo que, no fundo, vise capacitar o país para responder, recuperar em termos produtivos, neste caso da agricultura e da floresta, e do conjunto agroalimentar, aquilo que tinha. Quer dizer, precisamos de potenciar o país, porque senão o que efetivamente vai acontecer é que muita gente não terá possibilidades de recomeçar e, portanto, a capacidade produtiva muitos não do país terão vai acesso diminuir. a estas verbas. Obviamente, quando nos dizem que a verba são 40 milhões e eu lhes estou a dizer que ao dia de hoje, sem conhecermos tudo o que está ainda por se descobrir, nós já temos prejuízos declarados de 386, mesmo que os 386 não sejam todos, obviamente, pagos em termos de fundo perdido, mas obviamente 40 não tem qualquer expressão, não tem qualquer significado. A única, desculpe, deixe-me só olhar. Eu, francamente, não querendo estar aqui a definir a política orçamental, mas tenho que lhe dizer, eu não vejo solução positiva para o país que não passe por, claramente, compreendermos que 2026 será um ano em que o orçamento português não pode ser aquele que nós temos hoje e, portanto, que nós teremos que olhar para o orçamento, em primeiro lugar, para satisfazer as necessidades das pessoas. E isto não quer dizer abdicar do princípio das contas certas, porque se eu tiver um filho que parte uma perna, eu, mesmo continuando a ter rigor na gestão do meu orçamento familiar, obviamente que vou ter que pagar ao cirurgião que vai ter que o operar. E isto não quer dizer que eu me tenha tornado um laxista na gestão do meu orçamento familiar. O que quer dizer é que dou mais valor à recuperação do meu filho e entendo que isso tem um valor superior a eu não contrair aqui uma dívida qualquer. Posso simplificar o seu raciocínio? As pessoas primeiro este ano? As pessoas primeiro, claramente, e isto também em termos de economia. Em termos de economia, o que faz sentido é investir de forma a que as pessoas recuperem aquilo que já provaram ser capazes de fazer. Deixe-me dizer-lhe, por exemplo, para lhe dar um exemplo, um dos sectores muito afetados foi o sector dos pequenos frutos, para lhe dar um exemplo, ou dos hortícolas e tal. Uhum. Ora, quando nós falamos de frutas, legumes, etc., Portugal exportou no ano passado 2,5 bilhões. 2,5 bi. Isto não é possível fazer
sem estufas em larga escala, obviamente, não é? Mas o que nós temos que pensar é que há uma dúzia de anos atrás, em vez de 2,5 bilhões de exportação, Portugal estava nos 240 ou 250 milhões. E nós em 12, 13 anos passámos para os 2,5 bi. Isto quer dizer que nós temos capacidade, temos conhecimentos, temos condições para produzir isto. Agora, temos neste momento que apoiar as pessoas para acudir, para que elas possam retomar isto que já provaram que sabem fazer. Aproveitando a sua experiência e voltando a esta questão de dinheiro e a questão europeia, não há nenhum mecanismo especial que pode, para além dos mencionados e que estão pré-previstos e que estão orçamentados, eu digo, tal como cá, nós vamos ter que rever o Orçamento de Estado, não sei se com um orçamento retificativo, enfim, isso é uma discussão política, mas nem sei se é isso que estava a querer dizer há pouco, mas há a nível europeu algum outro mecanismo que nós, a Espanha, eventualmente os países mais afetados que mencionou há pouco, possam acionar? Não, os mecanismos existentes são esses dois que é o Fundo de Solidariedade e a reserva de crise. E como também lhe estava a dizer, a própria Comissão reconhece que, em parte devido às alterações climatéricas, os fenómenos deste tipo vão ser mais frequentes e mais intensos e, portanto, nós, como conjunto europeu, nós vamos ter que ter mecanismos mais fortes, mais poderosos para acorrer às necessidades. E depois há uma outra questão que também, a meu ver, só pode ser inteiramente resolvida a nível europeu, é a questão dos seguros. E eu aproveito, se me dão esta possibilidade... Também queríamos falar dos seguros. Diga. Aproveito esta oportunidade para, sobretudo, para explicar aos ouvintes do vosso programa algo que muita gente não tem a percepção real, que é o seguinte: todos nós temos um seguro automóvel. É obrigatório. Que é obrigatório. E seguro contra terceiros. E um grande número de pessoas têm seguros de casas, da sua habitação e tal. Não assim para os agricultores. E porquê? Porque, efetivamente, não existem seguros adequados ou não existem de todo. Ou seja, há uma grande parte da atividade agrícola que não é possível cobrir porque as seguradoras não cobrem esse risco. Nos casos em que há seguros agrícolas, eles são normalmente muito caros. E porquê? Porque há de facto aqui um risco. As seguradoras obviamente não estão neste negócio para perder dinheiro, e a mim parece-me que a única forma de resolvermos este problema é alargarmos a base, portanto, alargar a base das pessoas que têm seguro e criar uma espécie de resseguro a nível europeu. Foi algo que o nosso Ministro da Agricultura já falou. Já falou sobre isso, sim. Eu estive com o Comissário Europeu anteontem, na segunda-feira, na visita às zonas afetadas, e foi um dos pontos que discutimos com ele. E ele está disponível para avançar com esta ideia. No fundo, procurar criar um resseguro, de forma a diminuir o risco para cada uma das companhias de seguros e, portanto, permitir que as apólices não só cubram muito mais riscos, mas que se tornem economicamente viáveis, porque hoje em dia há muitas apólices que não são viáveis para os agricultores pelo preço. Ora, com o nível europeu, nós poderíamos ter o envolvimento do Banco Europeu de Investimentos, eventualmente termos algo do próprio orçamento comunitário como uma espécie de garantia, e depois ter a nível nacional os bancos de fomento a entrarem neste esquema. É algo que tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, mas só assim, a meu ver, é que nós, no conjunto dos países europeus, ficaremos efetivamente cobertos em caso de catástrofes como esta. Para um agricultor normal é impraticável assumir um custo de um seguro tal como ele, digamos, existe hoje em dia. Olha,
de novo, se me permite voltar às estufas, a maior parte dos produtores que têm estufas não conseguem ter seguros, porque as empresas, as companhias de seguros não o fazem. Para muitos outros, os seguros têm um tal preço, um tal custo da apólice, que efetivamente não é economicamente viável. Já falou das hortícolas. Que tipo de explorações de culturas foram mais afetadas por estas tempestades? Bom, desde logo, como disse, os hortícolas, os pequenos frutos, tudo o que era feito em estufa nestas regiões, isso foi completamente afetado. E depois temos um conjunto de culturas que é difícil ou mesmo impossível eu, nesta altura, dizer-lhe algo, porque eu não sei quando é que as águas baixarão de forma a eu poder ir aos terrenos, verificar o estado, porque neste momento eu não consigo sequer pôr uma máquina no terreno. E quando a água baixar, eu começarei a ter ideia do prejuízo. Mas passará tempo até que eu consiga meter lá máquinas para fazer as culturas e, portanto, há obviamente sementeiras que não vão poder ser feitas e, portanto, há culturas que estão perdidas para este ano. Que tudo o que tinha que ter sido ou ser agora semeado nos terrenos que nós temos não é viável. Mas as culturas de outono e inverno estão comprometidas? Algumas, as que estavam semeadas, e que não estão alagadas, não. Outras sim. Depois, há outras, para lhe dar um exemplo aqui até na zona do oeste, onde temos encharcamentos muito grandes. Nós teremos que ver, e isto possivelmente só daqui a 2 meses, se haverá ou não asfixia radicular. Porque a água que está nos terrenos pode, efetivamente, asfixiar as raízes. Vamos ter que ver o tempo que demora a ser absorvida. Portanto, mas o risco é muito grande, aqui em algumas zonas perto de nós, de termos pomares vários com asfixia radicular. Vamos ver. Portanto, de novo, há prejuízos que vão demorar a poder ser contabilizados. E eu já nem estava a falar desses, está a ver? Eu já não estava sequer a falar na perda da produção deste ano. Não é disso. É muitíssimo mais que isso. Estava a ouvi-lo e, voltando aqui aos 386 milhões, até agora, que tipo de prejuízos concretos é que estão dentro destes contabilizados 386 milhões? Essencialmente agricultura, alguma parte de floresta. Sim, mas o essencial destes números são prejuízos na agricultura. Mas são maquinaria, são infraestruturas ou são mesmo culturas, digamos assim? Não, o grosso da coluna aí são infraestruturas, alguma maquinaria que já é possível ver que foi afetada, são destruições de silos, etc. E também inclui a agropecuária, animais? Sim. Houve perdas de animais? Perdas de animais e perda de toda a maquinaria de alimentação dos animais. Estamos a falar de aves? Por exemplo, de porcos, de suínos. Muito afetados nesta região litoral, onde foi o centro, o epicentro da tempestade Cristina, foram muito, muito afetados. Há pavilhões onde estavam os suínos, foram completamente destruídos. E todos os animais morreram? Uns sim, outros morreram depois, pelas condições em que ficaram nos dias subsequentes. Houve muita gente que tentou levá-los para outro sítio, mas é muito difícil e desde logo, às vezes, não era sequer possível aceder aos locais onde eles estavam. Uhum. E em relação à recuperação, quanto tempo é que estima que será necessário para recuperar estas produções? Estamos a falar de meses, um ano? Estamos a falar, varia muito, em casos em que os pomares não só foram destruídos, mas os próprios terrenos foram levados pelas enxurradas.
não é só a necessidade de replantar, é repor os terrenos em condições de aí colocar as infraestruturas para depois colocarmos a produção. Portanto, obviamente que estamos a falar de muito tempo. Isso depende de caso a caso, não é? Ao nível das grandes infraestruturas, houve um dique de Rega de que se falou muito e que rompeu e que levou, inclusive, ao que aconteceu depois na A1. Há mais destes exemplos que comprometam a atividade agrícola também? Bom, esse é um exemplo paradigmático. Sim, é o exemplo máximo, diria eu, não é? Eu não sou engenheiro hidráulico e não quero fazer acusações. Acho que é preciso investigar o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, porque é que o dique se rompeu. Agora, o que eu digo, e isso sem nenhuma dúvida, é que isto também vem provar que as barragens são indispensáveis, não só para podermos ter um outro tipo de agricultura com muito maior valor acrescentado, mas também para o controle destas situações, porque, efetivamente, felizmente que tínhamos a barragem da Aguieira. Para quem defendia aqui há uns anos atrás que todas as barragens eram más, convém não esquecermos que há 5 ou 6 anos havia grandes correntes que diziam nem pensar em fazer mais barragens, e as que há foram erros cometidos no passado. Ora, é o contrário. Felizmente que tínhamos essas barragens e, por exemplo, a barragem de Girabolhos teria permitido ajudar a controlar melhor o Mondego. Portanto, acha que é essencial Girabolhos? Acho que é essencial não só Girabolhos, mas o conjunto de barragens que estão identificadas, pelo menos na estratégia Água que Une. E este é um ponto muito importante. Neste momento de grandes inundações, nós temos que relembrar um princípio antigo que é: só não enchem as barragens que não se construíram. Portanto, para quem dizia que não vale a pena construir barragens porque as barragens estão a 20% da capacidade, a 30%, fica provado que encheram todas e encheriam mais se mais houvesse. Ou seja, nós podíamos ter garantido, com o que aconteceu, com esta desgraça, nós poderíamos ter garantido que nos próximos 4, 5, 6 anos não haveria seca. Uma reserva de água. É óbvio. E se nós aceitarmos, e parece evidente, que há alterações climáticas, que este tipo de fenómenos extremos, quer de seca, quer de tempestades, de inundações, serão, não sei se mais frequentes, mas mais intensos, então a nossa obrigação é prevenir-nos para esses fenómenos mais intensos. E, portanto, nós precisamos de mais barragens, precisamos de ligar as bacias hidrográficas e ter coragem de o dizer. E é isso que está na estratégia Água que Une. E eu tenho dito que, se a estratégia Água que Une for passada do papel para o terreno... É isso que eu ia dizer, tem que sair do papel, não é? Sem dúvida. Ninguém quer um segundo aeroporto de Lisboa, que estamos há 60 anos ou há 70 anos a discutir se é melhor ser aqui ou acolá e quando é que vai ser e tal. Portanto, afastada essa hipótese de estarmos a discutir um segundo aeroporto de Lisboa, se a estratégia for passada ao papel, nós estaremos perante a mais importante reforma estrutural feita no país nas últimas décadas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque alterará por completo o potencial produtivo do país. E lembro que se dizia que o Alqueva não encheria, encheu em 2 anos. Depois dizia-se que era uma ideia megalómana, caríssima. Está integralmente pago e rende em receita fiscal, estando pago, rende anualmente 339 milhões de euros aos cofres do Estado. E já não é suficiente. Claro, o Alqueva tem que ser alimentado de forma a poder chegar mais longe. Mas não pode ser só com a água do Guadiana. É preciso que seja alimentado com a água do Tejo e, portanto, é preciso fazer essa ligação que está
na estratégia Água que Une, e isso permitirá, efetivamente, desenvolver não só muito a área de regadio em Portugal, mas também apoiar com água as zonas de sequeiro, porque não vamos transformar o país todo em regadio. Exato. Mas a água também é importante para apoiar o sequeiro. E em relação ao regadio, também há um dado interessante que é este. Quando nós olhamos para Portugal, nós vemos que a percentagem de superfície agrícola útil, chamada SAU, que é irrigada, ela representa 16%. Portanto, só 16% da superfície agrícola útil é irrigada. Em Espanha, os espanhóis têm 23%. 23%, com condições muito mais complicadas. Eles têm umas zonas de seca muito maiores do que têm 23%, mas a Catalunha tem mais de 30%, Valência tem 48% e Múrcia tem 52% da área agrícola útil irrigada. Ou seja, nós estamos muito abaixo da Espanha e, obviamente, se nós queremos manter pessoas na agricultura, se nós queremos manter pessoas no conjunto do território, e há bocadinho, antes do programa, falávamos aqui fora justamente na necessidade de termos pessoas em todo o território e não apenas na zona metropolitana de Lisboa e do Porto, nós precisamos que as pessoas tenham rendimento, portanto que haja valor acrescentado. E o valor acrescentado vem muito daí. Sem água não haverá valor acrescentado relevante. Portanto, água para o regadio, é preciso aumentar a área de regadio substancialmente e a estratégia Água que Une permite-o e apoiar as áreas de sequeiro justamente através dessa água. Mas isso, repare, é bom pensarmos perante a catástrofe que temos diante dos nossos olhos que uma parte desta água, se não fosse desperdiçada, como vai ser, resolver-nos-ia o problema da seca dos próximos anos. Já apontou isso. Deixa-me falar da balança comercial. Já disse que as nossas exportações, por exemplo, de fruta estavam bem encaminhadas. Que impacto é que este temporal, esta catástrofe, deverá ter nas exportações e nas importações? Ouça, parece-me evidente que vai ter um impacto, que há muitas produções que estão perdidas este ano e não sei se não estarão perdidas próximo ano, pelo tempo que vai levar a recuperar. Portanto, parece-me claro que a nossa balança se vai deteriorar este ano, dadas as circunstâncias que temos que enfrentar. Não é possível, neste momento, fazer uma previsão do valor, obviamente, até porque nós não sabemos, efetivamente, até onde vão os prejuízos. Portanto, isso nesta altura não é possível. Agora que vamos ter um impacto muito negativo na nossa balança comercial do agroalimentar, parece-me evidente. E que efeitos é que isso terá nos preços ao consumidor? Ouça, vamos ver. Vamos ver, obviamente que alguns produtos vão ter que ser importados e, portanto, se forem importados tornam-se mais caros, mas convém ser prudente aí porque há coisas que, se não forem produzidas em Portugal, serão importadas da Espanha. Se forem importadas de outros países, fica mais longínquos, serão mais caros. É difícil neste momento estar a dar números concretos e também não queria estar a criar uma expectativa inflacionista nessa matéria. Portanto, acho que é bom sermos prudentes e vamos vendo à medida que o tempo passar. Mas devemos contar com alguma subida? Ou seja, o que devemos ter a certeza é que a produção em Portugal este ano vai ser menor em vários itens. Quanto a isso temos a certeza absoluta. E uma coisa leva à outra necessariamente. Ligado a isto, e o reflexo em termos de mercado de emprego na agricultura. Tem já algum indicador que nos possa, no fundo, dar aqui nesta nossa conversa? Não tenho indicadores neste momento, mas posso lhe dizer que há empresas
e voltamos à questão, por exemplo, das estufas, com 100 trabalhadores, com 100 e tal trabalhadores, e que de um momento para o outro ficaram sem nada. E, portanto, nós estamos numa situação de calamidade também aí, em que medidas como as que foram adotadas no Covid, do layoff, layoff simplificado, etc., têm que ser aplicadas. Eu perguntei, por exemplo, numa das produções que estive a visitar, se era possível utilizar esses trabalhadores para a recuperação da estrutura. Nos casos sim, mas noutros não, porque são pessoas que vêm para apanhar determinados frutos e que não são pessoas habilitadas para a reconstrução da estrutura. Portanto, há aqui problemas muito, muito sérios e é preciso dar meios a estas empresas para que elas não fechem, para que elas tenham a percepção de que têm apoio suficiente para recomeçar. E, em muitos casos, isto só se pode fazer com apoios a fundo perdido. Mas, de qualquer forma, há de haver impacto sobre os números do emprego atual, porque imagino, pegando no seu exemplo, uma empresa que tem 100 trabalhadores, admitindo que até consegue não fechar, manter alguma atividade para 50 ou 60 ou 40, não sei, haverá sempre algum tipo de impacto. Parece-me evidente. A CAP foi ouvida sobre o PTRR e o seu funcionamento? Temos tido contactos, eu diria quase constantes, com o Sr. Ministro da Agricultura. Temos-lhe transmitido a necessidade de aumentar os apoios que foram anunciados e de alargar as zonas a que estes apoios se destinam. Porque, até ao momento em que estamos a falar, vários dos apoios anunciados são exclusivamente para os concelhos que estão determinados. Ora, há muita gente com enormes prejuízos fora desses concelhos. Quais foram as outras zonas mais afetadas do país a nível agrícola? Só para termos, e já voltaremos à questão da Sandra, porque ela é importante. Aqui mesmo, perto de nós, na zona oeste, há uma série de concelhos a sul dos concelhos que estão indicados, que também foram muito afetados. Há Odmira com enormíssimos prejuízos, só para lhe dar dois exemplos. Ainda em relação ao PTRR, acha que devia ter verbas explícitas para a agricultura, exclusivas para a agricultura? Isso é uma questão de organização, como o Governo pretende trabalhar. O que me parece importante é que quem efetivamente teve prejuízos os possa apresentar rapidamente. Para isso existem umas plataformas nas várias CCDRs para as pessoas apresentarem os seus prejuízos, mas o importante é que, seja qual for o prejuízo, que a pessoa possa retomar a sua atividade rapidamente. E isto não se faz com os 5 ou 10 mil euros que são disponibilizados imediatamente. Portanto, é preciso ter esta noção. Facilitemos o processo, mesmo que, obviamente, a posteriori tenha que haver os controlos para verificação da forma como foram utilizadas essas verbas. Obviamente que isto tem que ser controlado, mas estamos no momento prévio, estamos no momento em que é preciso apoiar quem precisa imediatamente de ser apoiado e incentivar essas pessoas a avançar. De qualquer forma, tirando esses apoios até 4, 5 mil euros, tem indicação de que já estão a chegar outro tipo de apoios ao terreno ou ainda não? Não. Até agora não tenho nenhuma indicação de que tenham chegado outros apoios ao terreno para além desses que refere e como digo, eu compreendo que a tempestade foi há 20 dias, mas também compreendo que as pessoas estão há 20 dias numa situação particularmente difícil, não é? Absolutamente dramática. Vamos para outros temas. Antes de chegarmos ao fim desta entrevista, vamos também olhar para as reuniões sobre a alteração à legislação laboral. Faz sentido convocar uma reunião de concertação social e deixar parceiros de fora, neste caso foi a CGTP? Isto não pode abrir precedentes para o futuro?
Bom, deixe-me só terminar o ponto anterior com uma nota que já fiz no princípio, mas que me parece essencial, que é esta. A calamidade tem que ser enfrentada com meios que não podiam estar previstos antes. E, portanto, qualquer tentativa de resolver os efeitos da calamidade com os mecanismos que nós tínhamos estará condenado ao fracasso. Acha que terá que haver um orçamento retificativo, Sr. Embaixador? Parece-me evidente. Parece-me evidente. Eu não vejo como é que no atual orçamento se vai encontrar margem de manobra suficiente para a dimensão dos prejuízos que nós tivemos. Era só este ponto que eu gostava de deixar bem claro. Em relação à reunião que foi Sim. marcada sem a CGTP, isto pode criar um precedente para o futuro? Vamos lá ver. Até hoje, a CGTP nunca quis discutir coisa nenhuma. E, portanto, em relação à CGTP, eu acho que nós sabemos muito bem qual vai ser a posição da CGTP, seja qual for a proposta que esteja em cima da mesa. Portanto, isso nós sabemos. É assim, foi sempre assim, e não vejo quando é que isso vai mudar. Dito isto, as confederações empresariais têm todo o interesse em chegar a um acordo na matéria da revisão da legislação laboral. E temos todo o interesse em negociar isto com a UGT. Aliás, nos últimos 15 dias, nós temos tido um número elevado de reuniões técnicas com a UGT, nas quais foi possível obter progresso em várias matérias. Portanto, eu diria que, a nível técnico, as discussões têm corrido dentro da normalidade e acho que o momento é, efetivamente, de fazermos agora a avaliação a um nível já não técnico daquilo que a nível técnico se fez. Acha então que ainda é possível um entendimento para alterar a legislação? Eu acho que é fundamental alterar a legislação. Ponto 1. Ponto 2. Acho que devemos trabalhar todos na procura de entendimentos pela positiva. Eu tenho muitas vezes falado, e escrevi mesmo isso, perdoe-me, que procuremos as linhas verdes de cada um. Em vez de estarmos à procura das linhas vermelhas, procuremos as linhas verdes. Onde é que nós podemos avançar? Agora, qual é que tem que ser o objetivo? O objetivo tem que ser aumentar a competitividade da economia portuguesa. Porque só assim é que se consegue aumentar o nível de vida dos portugueses. Dê-me 2 ou 3 exemplos de linhas verdes para a CAP, onde haveria caminho para fazer, digamos assim. Linhas verdes? Sim. Aquilo que a CAP, olhando para este projeto de alteração à legislação laboral, diria, há aqui 3 ideias que... Olha, primeira ideia, um dos grandes obstáculos hoje ao crescimento da economia é a falta de mão de obra, certo? Então, tudo o que seja contribuir para podermos ter mais mão de obra, mais flexibilidade, é bom no sentido que me permite aumentar a minha produção. Eu dou-lhe um exemplo. Mas trabalhadores, só para dar um exemplo, trabalhadores estrangeiros. Hoje, 50% dos assalariados na agricultura são estrangeiros. Desses 50%, mais de 60% desses 50% são asiáticos. Essas pessoas estão muito interessados em vir para Portugal para ganhar dinheiro, para poderem remeter às suas famílias, para melhorar a sua condição de vida e, portanto, estão disponíveis para fazer horas extraordinárias. Porquê é que não os havemos de deixar fazer horas extraordinárias acima do limite de horas extraordinárias atualmente fixado? Quando eles querem e não há alternativa, porque a alternativa hoje em dia é não se fazerem certos trabalhos ou não se aumentarem determinadas produções. Isto para lhe dar um exemplo em que ganhamos todos. Está a compreender? Desde que as horas sejam devidamente remuneradas. Não é? Efetivamente, com certeza, mas impedi-los de fazer isso não faz sentido nenhum. E é preciso
E, por exemplo, pensemos em algo que seria vantajoso para o trabalhador. Se num número de horas extraordinárias que teríamos que discutir, fosse determinado que aqueles X horas extraordinárias são pagas ao trabalhador, mas em relação a essas não temos que fazer os descontos para a segurança social. Ou seja, o trabalhador não me responderia, como muitas vezes responde, eu estou interessado e até gostava, mas acabam por me ficar com uma parte substancial do meu esforço adicional. Ora, porquê é que não permitimos, obviamente, tudo isto tem que ser discutido e negociado, e quantas horas e que percentagem e tal, mas, no fundo, flexibilizar a legislação de forma a que, com garantias, com limites, com regras, mas que as pessoas que queiram, não é ser obrigadas, as pessoas que estão disponíveis, estão interessadas em trabalhar, o possam fazer e sintam que com esse trabalho estão efetivamente a melhorar a sua situação. Portanto, é este tipo de procura de caminhos que aumentem a produtividade da nossa economia que eu acho que é muito importante fazer. E agora sempre no contexto de compreendermos que estamos numa situação em que uma das principais limitações é, efetivamente, a falta de mão de obra. E acha que esta proposta do Governo deve chegar ao Parlamento se não tiver o apoio de patrões e sindicatos, mesmo que nem todos assinem o acordo? Ouça, é interessante a sua pergunta, porque eu ouvi há uns anos atrás, quando havia uma maioria absoluta de esquerda no Parlamento, muita gente de esquerda defender que, se não houver acordo na concertação social, não tem importância nenhuma, a matéria segue para o Parlamento e o Parlamento decidirá. Eu entendo que é preferível que as matérias laborais sejam acordadas na concertação social. Entendi-o no passado e continuo a entendê-lo hoje. Portanto, acho que é vantajoso até pelo clima que se pode criar. Agora, é evidente que não podemos ficar aqui eternamente parados na concertação social. Há um momento para tudo e, se não for possível o acordo, pois o Governo decidirá o que fazer e o Parlamento depois tomará as suas decisões. Mas o cenário pelo qual devemos lutar é o cenário de termos um acordo em sede de concertação social. E acredita que ele é possível? Nós, pela parte da CAP, continuaremos a fazer tudo para que ele seja possível. Os agricultores europeus têm protestado, nomeadamente contra o acordo com o Mercosul, uma questão que não tem mobilizado muito os portugueses, que estão mais preocupados com os cortes nas verbas para a agricultura, para a CAP. Quer explicar porque é que esta questão não preocupa tanto os portugueses, a questão do Mercosul? A resposta é muito simples, porque o acordo é globalmente positivo para a agricultura portuguesa. O acordo do Mercosul é um acordo que tem vantagens na parte agrícola, sobretudo para os países do sul da Europa. Porquê? Porque as grandes vantagens que este acordo traz são para o sector do vinho, sector que, aliás, enfrenta dificuldades sérias, não só em Portugal, mas no conjunto da Europa, e eu, aliás, diria no conjunto do mundo, mas que enfrenta dificuldades sérias, para o sector do vinho, para o sector do azeite, para o sector das frutas, para certos produtos lácteos, nomeadamente alguns tipos de queijo, e para quem tenha denominações de origem ou indicações geográficas. Estas são as grandes vantagens. Quem é que produz estes produtos? Os países do Sul. O vinho, o azeite, certos queijos também encontra no Norte, não é? Sim, mas certos tipos de queijos, as frutas, e quem tem indicações geográficas relevantes na Europa, perdão,
das 330 e pouco indicações geográficas que ficam automaticamente protegidas pelo Mercosul, 33 são portuguesas. Quem é que também ganha? A Itália, com muitas indicações geográficas protegidas, a França, com muitas indicações geográficas também protegidas. Se eu fosse agricultor finlandês ou polaco, estaria menos satisfeito com o acordo. Ou irlandês. Portanto, em Portugal, a mim parece-me que o acordo é globalmente positivo. E quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque dos 270 milhões de habitantes do Mercosul, 210 falam português e têm uma apetência por produtos portugueses que eu não encontro num Cazaquistão ou numa Malásia. Portanto, nós temos que compreender que o Mercosul tem para nós esta enorme vantagem. Mas até por isso, a proteção das indicações geográficas é importante, porque o risco, hoje, sem acordo do Mercosul, o risco que me copiem indicações geográficas, que, no fundo, que adulterem produtos para vender como se fossem vinho do Porto, ou queijo da Serra, ou azeite da Beira, ou azeite de Trás-os-Montes, o risco é para mim. Ninguém no Brasil vai copiar uma indicação protegida da Polónia, porque isso não é relevante, não sabe o que é. Portanto, também nesse aspecto somos nós que ganhamos muito. Agora, poder-me-ia dizer, mas os agricultores franceses também têm protestado. E têm protestado bastante. E têm protestado bastante. Mas aí a explicação é diferente. Aí o Mercosul no fundo, um instrumento de protesto contra a política agrícola que a França tem seguido. E o problema aí não é europeu. O problema é que a França chegou a ser o segundo exportador mundial da agroalimentar. Hoje é o sétimo, mas quando nós vamos analisar a agricultura francesa, o que nós vemos é que o problema da agricultura francesa não são os países terceiros, são os países da União Europeia. A França criou um tal sistema de regras, muitas vezes por razões ideológicas de má concepção do ambiente, de proteção do ambiente, em que o agricultor era visto quase como um inimigo do ambiente em vez de ser visto como o primeiro defensor do ambiente, que hoje em dia, por exemplo, é quase impossível criar uma instalação para a produção de galinhas em França, com o consumo de ovos a aumentar exponencialmente. Qual foi a consequência? A França deixou de ser grande exportador, passou a importar os ovos da Alemanha, onde se podem criar galinhas mais facilmente. E, portanto, há aí uma revolta que tem muito a ver com circunstâncias internas. Acho que em Portugal nós percebemos que o Mercosul é globalmente positivo. Há uma série de salvaguardas que estão previstas e que defendem, a meu ver, suficientemente o sector da carne bovina, por exemplo, e, portanto, como eu dizia, não há acordos perfeitos, mas este é globalmente positivo para Portugal. Estamos a terminar e pedimos sempre aos nossos convidados que escolham, enfim, um tema musical de que gostem particularmente, que lhes tenha marcado a vida, ou que se lembrem nesta altura e face aos acontecimentos que temos vindo a viver. Quer revelar-nos a sua escolha, explicar um bocadinho aos nossos ouvintes porque é que a fez? Olha, nesta altura, o que me vem à cabeça imediatamente, face à calamidade que estamos a viver, é o Eye of the Tiger do Survivor. Muito bem. Estamos no olho do furacão. Exatamente. Fica então a escolha musical de Álvaro Mendonça e Moura, presidente da CAP, nosso convidado de hoje, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Ricardo Fortunato. Pode ver este Dúvidas Públicas no YouTube, ouvir em podcast, ou ver, ouvir e ler no site da Renascença. Até para a semana. Uma boa semana.